Lá, cambada, a gente vai fazer a correção da última aula do dia 17, beleza? Então, a número um diz assim: qual é o valor de raiz quadrada de 25 menos 16 mais raiz de 16 de zero menos raiz cúbica de 27? Muito fácil, né? É uma expressão com radicais. Então, a gente tem que saber que 25 menos 16 dá 9, mas cuidado, isso ainda está dentro da raiz. Raiz de 16 de zero, qualquer índice que for, se o radicando é zero, vai dar zero, lógico. Raiz cúbica de 27, a gente sabe que é 3, né, decompondo. Raiz quadrada de 9 vai dar 3, então ficou 3 mais zero, 3, menos 3, zero, então resultado final, zero. Agora vamos para número 2, que é efetuar essas operações aqui. O que você tinha que lembrar aqui? Que na multiplicação e na divisão você pode juntar ou separar as raízes conforme for o caso. Raiz de 2 vezes raiz de 32. Assim não dá para fazer essas raízes quadradas, mas dá para a gente juntar e vai ficar 2 vezes 32, 64, raiz quadrada de 64, 8. 48 dividido por 12. A gente pode juntar essas duas raízes numa só e aí fazer essa divisão. 48 por 12 vai dar 4 e raiz quadrada de 4 vai dar 2, extraindo a raiz. Letra C, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Eu posso juntar essas raízes, né? No mesmo radical aqui, então vai ficar 2 vezes 4, 8, raiz cúbica de 8 também 2. Raiz quadrada de 50 dividido por raiz quadrada de 2. Eu posso juntar isso no mesmo radical. 50 dividido por 2 vai dar 25. Raiz quadrada de 25, 5. Letra E. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 6. Eu posso juntar isso no mesmo radical, vai dar raiz quadrada de 18. Aí a gente para por aqui, não precisa simplificar porque não foi pedido e é algo que a gente vai aprender na próxima aula. Letra F. Raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2. A gente pode juntar no mesmo radical, dividindo 32 por 2 vai dar 16. Raiz quarta de 16 decompondo, a gente vai encontrar de novo 2. Letra G. Raiz de 3 vezes raiz de 8 dividido por raiz de 6. O que eu posso fazer aqui? Juntar no mesmo radical, 3 vezes 8, então vai dar raiz quadrada de 24. E tem um 6 lá embaixo, que eu apenas repeti ele daqui para cá. O que eu posso fazer agora? Juntar nesse mesmo radical, fazer a divisão, né? Efetuar essa divisão de 24 por 6 vai dar 4, né? Então eu tenho raiz quadrada de 4, que aí é só o extrair e vai dar 2, certo? Bom, letra H, então a gente fica assim, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Como é que faz isso? A gente sabe que esses índices aqui se multiplicam igual lá na potência, né, com os expoentes. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 64 decompondo, a gente vai encontrar 2. Raiz quadrada da raiz quadrada de 81. A gente multiplica esses índices, né, que não aparece, a gente sabe que é 2. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar raiz quarta de 81, que decompondo a gente sabe que é 3. Raiz quinta da raiz quadrada de 1024. A gente vai fazer então 5 vezes 2, vai ficar com raiz décima de 1024. Decompondo 1024, a gente vai achar o 2 10 vezes, então é 2. Bom, já na número 3 a gente tem esses itens aí para julgar. Então, na letra A diz assim: a raiz quadrada de 50 mais a raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 58. Claro que não, isso aqui está muito falso, né? A gente sabe que na adição a gente não pode fazer igual na multiplicação e divisão, juntar as raízes numa única raiz que não vai dar certo. Essa propriedade não existe para adição. Mesma coisa para subtração, né? Então, aqui a gente tem, na letra B, raiz quadrada de 25 menos a raiz cúbica de 27. A gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5, né? E a raiz cúbica de 27 é 3. Então, a gente vai ficar com 5 menos 3, que daria, então, 2, e não raiz quadrada de 2. Essa é a pegadinha aqui. O resultado é 2 e não raiz quadrada de 2. Então, falsa também. Na letra C, a gente tem raiz cúbica de 125 vezes raiz cúbica de 64.
Resolvendo isso, a gente vai ter raiz cúbica de 125 é 5, raiz cúbica de 64 é 4, né? Fazendo aquela decomposição. E 5 vezes 4 é quanto? 20. Então, verdadeira. Na letra D, a gente tem raiz quarta de 16 dividido por raiz quarta de 81. Fazendo a raiz quarta de 16, a gente vai encontrar 2. Então, vai ficar 2 aqui. Dividido. Raiz quarta de 81, a gente vai encontrar 3, né? Fazendo aquelas decomposições. 2 dividido por 3, ou seja, a gente pode deixar na forma de fração também, 2/3, né? Então, verdadeira também. Aqui a gente tem na letra E essa expressão toda aqui. Bom, então a gente pode somar aqui 16 mais 54, porque está dentro da mesma raiz? Não. Portanto, a gente nem precisa se preocupar com o resto. Essa aqui é totalmente falsa. E assim a gente encerra, né, a nossa correção da aula do dia 17. Vamos para a nossa próxima atividade de hoje, beleza? Até mais.